Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Nosso conto de hoje se chama O Guarda-Roupa. Fábio pensava que era um ótimo negócio, uma casa grande, 2 andares, 10 cômodos, garagem, boa vizinhança. Tudo isso por uma mixaria de R$90 mil. Entrando no quarto, o corretor disse: "Como pode ver, é um quarto compacto, mas tem um excelente guarda-roupa." Ele se dirigiu até o guarda-roupa, abriu as portas e mostrou seu interior. "Olha só que beleza! É feito de madeira nobre e bem resistente. Esse quarto vai ser excelente para o meu filho!" exclamou Fábio. "O senhor tem certeza que não se incomoda por aquele fato?" perguntou o corretor, admirado com a despreocupação de seu cliente. "Eu não acredito nessas coisas de assombrações, fantasma ou demônio. Não existe nada disso, como também não existe Deus", respondeu Fábio. "Se é assim", disse o corretor, abrindo um sorriso de alívio. Apesar de ser uma casa grande e bem confortável, ninguém queria morar em um lugar onde 4 pessoas morreram. Fábio assinou o contrato de compra, mas não contou para sua esposa os mistérios a respeito da nova residência. Muito menos contaria para seu filho de 9 anos, o pequeno Jaime. Jaime adorou o balanço que havia no quintal da casa, enquanto que Nora se apaixonou pela cozinha espaçosa e funcional. Tudo ia bem, pensou Fábio, vendo sua família feliz. Na terceira noite, Jaime veio acordar os pais. "O que foi, filho?" perguntou Nora. "Tem um menino chorando dentro do guarda-roupa", disse Jaime, muito assustado. "Calma, meu querido. Deve ter sido um pesadelo." "Não foi pesadelo, mãe. Eu ouvi e ele ainda está lá. Venha comigo", disse o menino, puxando a mãe pelo braço. Nora levantou-se e acompanhou o filho. Entrando no quarto, ela andou até o guarda-roupa. "Não tem nenhum menino chorando aqui", disse e colocou a mão no puxador para abrir a porta. Mas subitamente ela paralisou ao ouvir o gemido de uma criança. Não teve coragem para abrir a porta. Virou-se para o filho dizendo: "Tudo bem, você pode dormir com a gente." Quando o dia amanheceu, Nora foi novamente ao quarto de Jaime. Aproximou-se do guarda-roupa. Dessa vez não escutou nenhum gemido ou choro. Abriu a porta. Ali só estavam as roupas de seu filho. Porém encontrou um papel amassado e nele estava escrito em letras de criança: "Deixe-me brincar com o Jaime." Nora mostrou o papel para o filho e perguntou se era ele que havia escrito. Jaime negou. Sentados no sofá assistindo novela, Nora perguntou para Fábio: "O que está achando da casa?" "Fantástica." "Mesmo? Não sente nada de diferente nela?" "Diferente? Do que você está falando?" "Sei lá, eu não consigo me sentir bem aqui." "Logo você se acostuma, isso é uma fase de adaptação." Nora ficou em silêncio e repousou a cabeça no ombro do marido. "Cadê o Jaime?" perguntou Fábio. "Já o coloquei na cama." "O moleque está adorando a nova casa, não está?" "Sim, parece que ele gostou." "Sabe, acho que encontramos o nosso lar. Seremos felizes aqui. Tem muito espaço para o Jaime brincar." "Acha que estou sendo uma boa mãe para ele?" "E por que não estaria?" "Fico com medo da reação dele ao descobrir a verdade. Ele ainda é pequeno. Na idade certa ele vai entender." "E qual a idade certa?" "Não é agora. Vamos deixar isso para depois. Temos que curtir a nossa nova casa. É difícil encontrar uma casa que tenha balanço no jardim." Falando em balanço, aconteceu algo estranho hoje. Eu estava estendendo roupas no varal e Eu vi o balanço se mexendo sozinho, como se tivesse uma criança brincando nele. "Isso não é nada, Nora. Foi só o vento." "Pode ser, mas foi estranho." "Relaxa, meu bem."
Eu vou dormir. Você vai demorar? Disse Nora e deu um beijo em Fábio. Quero ver o filme. Não vá dormir com a TV ligada. Pode deixar. Nora subiu para o quarto, enquanto que Fábio ficou assistindo TV. 10 minutos depois, ele caiu no sono. Sonhou que estava andando por um corredor. Estava seguindo o choro de uma criança. Entrou em um quarto onde havia muitos papéis desenhados pelo chão. Pegou um papel e viu uma família desenhada, com um pai, uma mãe e 2 crianças. Só que uma das crianças era apenas um borrão de sombra. O choro ficou mais forte. Estava vindo do guarda-roupa. Fábio abriu a porta. Havia uma criança virada para a parede. Era Jaime. Por que está chorando? Perguntou Fábio. O menino parou de chorar e começou a rir. Depois virou o rosto para o pai e mostrou seus olhos negros. Fábio acordou no susto. A TV estava ligada. Ele subiu para o quarto. Entrou sem acender a luz. Não queria perturbar o sono da esposa. Tirou a roupa e vestiu o pijama. Escutou um barulho estranho. Vinha lá de fora. Fábio abriu uma fresta da janela e viu o balanço se movimentando sozinho, como se uma criança brincasse nele. Mas não havia nenhuma criança ali. Deve ser o vento, pensou. Depois do almoço, Fábio foi trabalhar em seu escritório de advocacia. Nora terminava de lavar os pratos quando escutou a campainha. Ao atender a porta, deparou-se com uma gentil senhora que trazia um prato com pedaços de bolo. Olá, moro aqui do lado, me chamo Rosa. Sou Nora. Por favor, entre. Nora recepcionou a vizinha em sua sala de estar. Serviu-lhe uma xícara de café. Está gostando da nova casa? Perguntou Rosa. Sim, ela é bastante espaçosa. Tem até um balanço no quintal. Percebi. Já viu seu filho brincando nele. Ele se chama Jaime, tem 8 anos. É só ele de filho? Sim. Fiquei surpresa quando vi a mudança chegando. Nunca pensei que essa casa seria vendida em tão pouco tempo. Como não? Essa casa é uma maravilha. Fica num bairro tão bom e sossegado. Não se importa pelo que aconteceu aqui? Sobre o que está falando? Pelo visto, não lhe contaram sobre as tragédias que ocorreram aqui nesta casa. Meu marido que cuidou da compra. Ele não me disse nada de tragédias. Mas que tragédias são essas? Eu moro neste bairro há mais de 50 anos. Vi essa casa sendo construída. O dono dela era um homem chamado Ramon. Ele não tinha família, vivia sozinho. Não era de conversar e nem de sair. Coitado, diziam tantas coisas ruins dele. Diziam que ele mexia com bruxaria, magia negra. Eu nunca acreditei nisso. Ele era um sujeito tão comum. E o que aconteceu com ele? O encontraram morto. Onde? Nessa casa, dentro de um guarda-roupa. Isso é horrível. A polícia não encontrou nenhuma pista de quem o matou. Ficaram com a hipótese de suicídio, uma vez que nada havia sido roubado e nenhuma porta foi arrombada. Mas acho bem difícil alguém se suicidar quebrando o próprio pescoço com as mãos. A senhora disse que encontraram ele no guarda-roupa? Foi. O único guarda-roupa dessa casa fica no quarto do meu filho. Calma, não fique assim preocupada, isso foi há bastante tempo. Depois desse Ramon, quem morou aqui? A casa ficou vaga por mais de 20 anos. Ninguém queria comprar uma casa onde um homem foi encontrado morto. Ainda mais com os boatos de que ele mexia com coisas do diabo. Há 3 anos veio morar aqui uma família. O homem se chamava Tadeu e sua esposa Silvia. Eles tinham um menino de 7 anos. Acho que o nome dele era Henrique. Era uma família maravilhosa. Eu sempre vinha conversar com Silvia. Que mulher adorável. Pena o que aconteceu. O que aconteceu? 2 meses depois que eles se mudaram para cá, todos foram mortos. Assassinados? Não posso dizer com certeza que aconteceu.
pois foi uma tragédia cercada de mistérios. Tadeu e Silvia foram encontrados mortos na cama. Os policiais reviraram a casa, mas não acharam o menino Henrique. Um policial desconfiou do guarda-roupa do quarto. Ao abrir a porta, encontrou Henrique lá dentro. Coitadinho. Quem poderia ter matado eles? Perguntou Nora, assustada com a história. Ninguém sabe. Tudo foi muito estranho e cruel. Tanto o pai e a mãe tiveram a espinha dorsal quebrada e o menino estava com o pescoço destroncado. Que terrível! Você não sabia desses fatos? Não, nunca ouvi falar. Rosa ficou em silêncio ao perceber o espanto que causou em Nora com aquela revelação. Por fim perguntou: Você já mandou benzer essa casa? Ainda não. Se quiser, eu passo o telefone do padre da nossa paróquia. Ele não se importará em vir aqui e fazer a bênção. Seria muito gentil de sua parte. Nora guardou com cuidado o papel onde Rosa anotou o número do vigário. Ligaria para ele o quanto antes, mas tencionava falar com Fábio primeiro. Voltando do trabalho, Fábio encontrou a esposa sentada na cozinha tomando uma xícara de chá. Parecia preocupada. O que foi, amor? Algum problema? Você não adivinha o que eu fiquei sabendo dessa casa. Mesmo? E o que é? O corretor por acaso falou para você que pessoas foram mortas nessa casa? Acho que ele comentou algo a respeito, disse Fábio evasivo. Por que não falou nada? Falei o quê? Que pessoas morreram aqui. Mas quem lhe contou isso? Dona Rosa, nossa vizinha. Bem, eu achei que não fosse importante para você saber disso. Uma criança foi encontrada morta dentro do guarda-roupa, do quarto onde nosso filho dorme, enfatizou Nora, demonstrando sua irritação. Isso para você não é importante. Isso para você não é importante? Pelo jeito que você fala, até parece que o corpo ainda está lá. Pare de falar assim. Eu falo assim porque não há nada de importante em morar em uma casa onde pessoas morreram. Vou lhe contar uma novidade. Pessoas morrem. Todo mundo morre. Pode ser no hospital, no meio da rua, no trabalho e até mesmo em casa. Não vejo problema algum em uma pessoa morrer em sua casa. Isso é perfeitamente normal. Incrível. Você defende sua ideia como se fosse um advogado. Deve ser porque eu sou advogado. Eu não quero morar aqui, falou Nora levando as mãos aos olhos para segurar as lágrimas. Sensibilizado, Fábio sentou-se ao lado da esposa e a enlaçou em seu abraço. Me diga o que há de errado. Essa casa me dá medo, revelou Nora, com a voz embargada pelo choro contido. Não há o que ter medo, é só uma casa. Por que devemos ter medo de uma casa? Se você está com medo de fantasmas e essas coisas, eu entendo. Mas acredite em mim, nada disso existe, disse Fábio tentando tranquilizá-la. Será que posso chamar o padre para benzer a casa? Se isso vai deixar você mais segura, então chame o padre. Na sexta-feira, o padre Raimundo veio fazer uma visita. Nora recepcionou o padre na sala. Serviu-lhe uma xícara de café e o colocou a par dos acontecimentos daquela casa. O padre ouviu atentamente, depois colocou sua estola roxa e abriu seu livro de rituais. Ao terminar de rezar a oração, padre Raimundo começou a aspergir água benta. Nora o levou para cada cômodo da casa. Assim que o padre entrou no quarto de Jaime, as duas portas do guarda-roupa começaram a tremer freneticamente e o ambiente se encheu de um cheiro fétido.